A Associação Filhos de Bauru conta com o patrocínio de Faculdades Integradas de Bauru, FIB, a faculdade que mais cresce em Bauru e região. Corpo Ideal Suplementos, os melhores suplementos você encontra em corpoidealsuplementos.net.br. Eletrogui, as melhores soluções com os melhores preços em materiais elétricos. Grande Bauru, acesse ônibus online e confira tudo sobre sua linha. Mister Ninos, restaurante e pizzaria, o melhor sabor. Beneficência Portuguesa de Bauru, há 100 anos cuidando da saúde de Bauru e região. Imagem Diagnósticos Médicos, sempre acreditando na vida. Dinâmica Construtora, Residencial Quinta Ranieri Gold, o sonho que sua família merece viver. E Nizam Materiais Esportivos, qualidade é Nizam. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre o direito de família para a terceira idade. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Bruna de Paula Polanzan, que é advogada e coordenadora da comissão da OAB Vai à Escola, da OAB aqui de Bauru. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor César Michele. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui de novo para poder falar um pouquinho da comissão OAB Vai à Escola, um pouquinho dos nossos projetos e da própria palestra que nós temos agora para o pessoal que é da terceira idade. Que ótimo, maravilha. É realmente um prazer podermos falar para o nosso telespectador, principalmente esse público que vem crescendo muito, são as pessoas aí da terceira idade. Existem até estimativas de que até o ano de 2060 a população idosa no Brasil irá quadruplicar. Isso vem gerando uma situação de mudança do tipo de vida que eles têm, a forma como eles vivem, como eles convivem, questões inerentes aí à união estável entre as pessoas de terceira idade. É isso que vem ocorrendo, não é? É muito interessante porque agora eu brinco muito nas palestras, eu faço muitas brincadeiras, né? E uma das brincadeiras que eu faço é que hoje ninguém quer guardar o luto, né? Ninguém quer mais aquela coisa de se vestir de preto e ficar para sempre viúva. As pessoas querem um novo companheiro, as pessoas querem viver. Então, e nessa questão nós temos a união estável, que gera um pouco de preocupação para os idosos e um pouco de preocupação até para os próprios filhos. Por quê? Porque diferente do jovem, ele que adere à união estável, normalmente ele não tem um patrimônio. O idoso não. O idoso ele já vem com uma história, ele já tem os filhos, ele já tem todo um patrimônio formado. Então aí gera um pouco das dúvidas das obrigações, né? Qual é a obrigação da união estável? E a união estável, ela gera obrigações muito parecidas com a da comunhão parcial de bens. O regime seguido pela união estável é muito parecido, segue a comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que vem antes da união estável, do relacionamento, não será compartilhado entre os companheiros, ou seja, né, é particular daquele que era anterior. Agora, o que vem depois da união estável passa a ser compartilhado, ou seja, eu vou dar um exemplo que eu gosto bastante de dar um exemplo. Tenho 60 anos, adquiri uma união estável, tenho uma casa. Essa casa não será compartilhada com esse novo companheiro meu, essa casa é inteirinha minha. Porém, se eu compro um apartamento na constância da união estável, esse apartamento, metade será do meu companheiro. Independente que eu tenha colocado todo o meu dinheiro, ou eu até tenha feito aquela manobra que às vezes faz, que mas eu coloquei na matrícula somente o meu nome. Não, na constância da união estável, o apartamento que você adquire, o imóvel que você adquire, será de ambos. Isso é muito interessante. Uma outra situação aí, falando da união estável para as pessoas da terceira idade, o que se discute muito ainda é a questão do direito à moradia do companheiro, do cônjuge. Muitas dúvidas surgem nessa situação. O Código Civil, né, é muito interessante essa pergunta porque o Código Civil estabelece o seguinte,
que o cônjuge sobrevivente, ou o companheiro sobrevivente, então no caso eu estou falando do viúvo e da viúva, eles têm o direito de moradia do local, da casa onde eles residiam. Ou seja, você tem o direito de permanecer nesta casa, morando nela. Tudo bem que a casa, uma cota parte da casa, né, uma parte da casa pertence aos filhos, né? E que muitas vezes ele tem aquela coisa daquela insistência, eu quero vender, eu quero a minha parte da herança. O que eu dou de conselho para os idosos? Não ceda. O Código te tutela, ele te dá o direito de moradia. O Código Civil, na lei, ele deixa bem claro essa situação. Quando há apenas um imóvel, o direito de moradia é certo. A dúvida está no momento em que nós temos diversos imóveis, né? Onde o código só estabelecia que o direito de moradia era daquele imóvel único, tentando resguardar o direito do viúvo para que ele não sofresse nenhuma ação em relação aos filhos querendo lhe tirar a casa e ele for morar debaixo da ponte, por exemplo. Mas quando há muitos imóveis, o STJ ainda tem decidido. Quando há muitos imóveis, ainda permanece o direito de moradia, isso é uma decisão do STJ e não da lei, ainda permanece o direito de moradia naquele imóvel onde o casal residia. Mais uma dúvida que a gente tem muito em relação, os idosos têm muito essa dúvida. O que acontece se aquele imóvel que eu estava residindo com o meu companheiro era só do meu companheiro? Ele veio antes da união estável, ou seja, ele é particular e ele acabou indo como herança só para os filhos. Nesse caso, a lei não prevê, mas mesmo assim o STJ tem decidido que a companheira, diante de toda a união estável, permanece com o direito de estar morando no imóvel. Uma outra questão, além dessa situação da moradia, uma outra questão aí que é muito delicada, inclusive, diz respeito à pensão, né? A pessoa aí, o pessoal da terceira idade, etc., eles acabam adquirindo um novo casamento ou uma união estável, seja lá o que for, e aí existe aquele temor pela perda da pensão. Mas como é que eu fico? Eu quero ter uma união com uma pessoa, eu vou perder a pensão que eu tinha, não perco, eu caso, eu faço uma união estável ou eu não caso. Como que fica essa situação? Também é uma situação titubeante aí que fica essa dúvida na cabeça das pessoas. É uma grande preocupação. Na verdade, em 2012, o INSS promulgou uma lei dizendo o seguinte, que aqueles que se casassem ou adquirissem união estável não iriam mais perder a pensão pós-morte. Ou seja, desde 2012, você que recebe a pensão pós-morte pelo INSS pode se casar e pode adquirir união estável, que você não irá perder a pensão pós-morte. Só que fica uma ressalva. Se você não recebe do INSS, por exemplo, aquele que recebe da SPPrev, que é normalmente os militares, a SPPrev estabelece o seguinte: se adquirir a união estável ou o casamento, vai perder sim a pensão pós-morte. Então tem que tomar um certo cuidado. Sou do INSS? Tudo bem. Sou da SPPrev, de outro regime previdenciário? Toma um pouco de cuidado, porque esses outros regimes previdenciários ainda não estabeleceram isso, somente o INSS. Outra não, né? Ainda falando da questão da pensão pós-morte em relação ao INSS, nós temos uma seguinte situação, né? Imaginemos aí um idoso, isso é muito comum, viúvo, e já recebe aí uma pensão pós-morte. E aí acontece uma situação onde futuramente ele se une a uma pessoa, vamos imaginar, ele fica viúvo de novo, e como é que fica? Será que ele vai receber as duas pensões? Acumular essa situação? Essa é uma dúvida aí que também fica palpitando na cabeça das pessoas, né? Vamos deixar uma coisa bem clara. União estável também gera a possibilidade de receber a pensão pós-morte. Agora nós temos a regra da medida 664 de 2014, que ainda é provisória, mas provavelmente vai se tornar, né, vai ficar, que é a união estável de 2 anos ou o casamento de 2 anos para se conseguir a pensão pós-morte. Aquele que já recebe uma pensão pós-morte, se ele recebe pelo INSS, por exemplo, e aquele companheiro que faleceu é da SPPrev,
ele consegue, de uma certa forma, acabar recebendo dos dois regimes previdenciários, dos dois órgãos. Agora, se você recebe do INSS e pensão pós-morte do seu companheiro, o companheiro faleceu, também seria uma pensão pós-morte do INSS, o INSS vai chegar em você, né, vai vir com uma cartinha e vai te perguntar qual das duas pensões você vai escolher. Normalmente se escolhe a de maior valor. Falando em valor aí, né, a questão de maior valor. E me faz lembrar aí uma outra questão atinente aí ao pessoal, às pessoas da terceira idade, quando se trata de pensão alimentícia. Quando nós falamos sobre pensão alimentícia, nós estamos vendo aí na mídia, no jornal, na televisão, nos noticiários em geral, muitas vezes o neto ou os netos acabam pedindo pensão alimentícia para os avós. Nós vivenciamos essa situação, onde uma criança não tem aí o amparo do pai, não tem o amparo da mãe, e quem acaba respondendo nessa situação, em termos de pensão alimentícia, são os avós. É isso que vem ocorrendo, né? Isso realmente acontece, mas a questão é o seguinte, não é qualquer situação em que vai poder pedir a pensão alimentícia aos avós. Ela acontece normalmente, por exemplo, quando o pai é foragido, né? Quando é mendigo, viciado, porque o desemprego, a lei estabelece o seguinte, estar desempregado não significa que você não possa pagar a pensão alimentícia. Então, não necessariamente que vai vir direto para os avós se o pai estiver desempregado, né? Sempre tem aquela referência que ele tem que pagar os 30% do salário mínimo. Então, normalmente não vai. É no caso de prisão, né? O pai tá detido, ou então a questão do viciado, mendigo, são nessas situações em que vai se procurar os avós. E aí, nesse caso, sim, os avós são obrigados a terem que pagar a pensão. Porém, se a senhora que está passando por essa situação não pode arcar com essas despesas, você tem o Instituto da Defesa, né? Você vai falar, olha, recebo só uma aposentadoria de um salário mínimo, gasto com remédios, não tenho como arcar com essas situações. Então aí nesse caso o judiciário vai olhar bem, né? Ver a situação, ver o quanto que a senhora pode estar pagando ou se a senhora não pode pagar, e aí então talvez não aconteça essa situação, mas tem acontecido sim. Isso, falando nessa situação de poder pagar ou não poder pagar, o que nós estamos vendo aí na questão da terceira idade, a questão dos avós, na realidade é muito mais uma necessidade dos avós terem um amparo em relação aos filhos do que o contrário. Na verdade, nós vemos hoje as pessoas mais idosas, principalmente aquelas que conseguiram uma aposentadoria em face do INSS, muitas nem isso conseguem, né, nesse Brasil que nós estamos vivendo hoje, mas essas pessoas que acabam muitas vezes não tendo nem uma aposentadoria, um benefício pelo INSS, são pessoas que na terceira idade, são os idosos que muitas vezes estão desamparados e na realidade não sabem ou muitas vezes têm até medo de pedir uma pensão alimentícia para os filhos, o que eu já penso ser um verdadeiro absurdo, né? Um pai ter que pedir, ou um avô ter que pedir pensão alimentícia para o seu filho ou para o seu neto, seja lá para quem for. Na realidade, isso é uma questão de humanidade, questão de dignidade, esse tipo de amparo. Mas, na verdade, nós temos essa situação em que o avô, os avós, a pessoa mais idosa pode pedir a pensão alimentícia para o seu filho. E nós vamos discutir isso no próximo bloco. Voltamos já. A Associação Filhos de Bauru conta com o apoio de Senel, Secretaria de Esportes de Bauru, Casa Company, 1,99, Batista e 1º de Agosto, Bauru Gelo bifiltrado, LFG Cursos para Concursos, Reg Mix, Concreto e Argamassa, Factory Sound, a loja do seu carro, Pugliese Serviços de Call Center, Moino Materiais Elétricos para seu negócio, Purifique, o melhor da água, B4 Soluções Seguras, Guaraná Clube Academia, 90
94 FM. Blocos e blocos, pisos e blocos de concreto. Pastelaria Paladar em Agudos. RM Telecom, planos empresariais Vivo. Livraria Sepsoto. Todos os livros universitários pelos melhores preços. Pigmento Digital, impressão digital. E 96 FM. Você que chegou agora, seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos aqui discutindo direito de família para a terceira idade e no bloco anterior eu levantei a situação onde o idoso pode aí pedir pensão alimentícia para o seu filho. Uma situação, como eu disse atrás, no bloco anterior, onde o idoso às vezes não tem a certeza ou tem dúvida dessa situação e acaba passando por uma situação de penúria na sua vida. É isso que acontece, né, doutora Bruna? Exatamente. É porque muitos idosos não têm conhecimento de que eles podem pedir a pensão alimentícia para os filhos. Exatamente é isso que acontece. Quando você é pai, você tem que pagar a pensão alimentícia para o seu filho. Mas se no futuro você precisar de alguma assistência, independente, às vezes você tem realmente uma aposentadoria, mas a sua aposentadoria ela é muito baixa, é um salário mínimo, você está com problemas de saúde, problemas na casa, você tem todo o direito de pedir pensão alimentícia para o seu filho, sim. Ele tendo condições de arcar com essa situação, ele tem que pagar sim. E também eu acho interessante a gente focar, já que a gente falou na situação financeira, focar no seguinte, às vezes é muito difícil se conseguir a aposentadoria pela história de vida que o senhor teve. Muitas vezes você não conseguiu pagar o INSS, né, toda a integralidade, né, aquelas regras que o INSS traz. Mas saiba que existe um benefício assistencial que a lei prevê, pois a lei protege muito o idoso. Então você pode pedir ao INSS um benefício assistencial chamado LOAS. O LOAS é para aquele idoso que a partir dos 65 anos ele não tem renda familiar nenhuma, a renda familiar dele é muito baixa, né? Existe toda uma tabela com o valor tudo certinho. E aí, sendo concedido o LOAS, você passa a receber um salário mínimo, então você consegue se aposentar, né? Não é uma aposentadoria, é chamado de uma assistência previdenciária, mas é uma espécie, né? Seria uma espécie ali de aposentadoria. Existe uma outra situação que nós vivenciamos hoje em dia, é a seguinte, né? Às vezes a separação, tá lá o casal, os filhos, o casal se separa, um vai morar geralmente a mãe vai morar com os filhos, o pai se separa e vai morar em outro local, às vezes em outra cidade. E o que se esquece aí é a questão dos avós, né? Nós temos um casal separado, nós temos as crianças morando com a mãe e às vezes, o que é muito comum no dia de hoje, às vezes a mãe não permite que os avós paternos visitem ali aquelas crianças que são os netos daquele casal idoso. Na realidade também as pessoas, os idosos, os avós, às vezes não sabem que eles possuem, isso é garantia deles, o direito de visita aos netos, né? Sim, eles têm o direito de entrar com essa ação de regulamentação de visitas, né? Porque muitas vezes, infelizmente, o que acontece muito é a questão de que quando o pai falece ou a mãe falece, e aí então a criança fica na guarda do outro genitor, proibir, né, de dificultar esse acesso dos avós ao visitarem a criança. Mas independente da situação, seu filho sendo divorciado ou seu filho estando falecido, você tem o direito, ou então brigado com o filho, né? Não converso com meu filho, mas você tem o direito sim de pedir a regulamentação de visitas e visitar o seu neto. Uma outra questão que é atinente aí à situação dos idosos, do pessoal da terceira idade, é que isso é comum, né? Qualquer pessoa que tem um certo patrimônio ou uma casa que reside, a preocupação da questão da herança. Como que eu faço? Às vezes a pessoa tem lá a casa e tem 3, 4 filhos, ou tem uma casa, um carro, um terreno, um apartamento, e a pessoa na terceira idade ou o idoso às vezes fica com dúvida, o que eu faço? Após a minha morte eles vão se virar? Ou eu posso deixar em vida para eles esses imóveis, esses bens? Será que eu faço um testamento? Não existe o testamento? Não posso fazer testamento? Existe um pouco dessa dúvida, e principalmente na questão dos testamentos aí em relação à ainda em vida, né?
Deixa eu só te lembrar uma coisinha que eu esqueci de falar, doutor César, que é o seguinte, a partir dos 70 anos, tanto no casamento como na união estável, estou falando de 70 anos, Estatuto do Idoso prevê que é idoso a partir dos 60, mas a partir dos 70 anos, estabelece que num casamento ou na união estável vai seguir-se o regime da separação obrigatória de bens, ou seja, separação obrigatória. Tudo aquilo que eu tinha antes é meu. O que eu adquiro com meu dinheiro no meu nome permanece meu, mesmo que eu adquire na constância do casamento ou da união estável. Na verdade, é uma forma assim de prevenir o famoso golpe do baú, né? Mas aí, voltando ao que o doutor tinha me perguntado em relação ao testamento. Testamento eu acho ele muito importante, porque o que acontece? Os filhos, eles têm direito a 50% do patrimônio dos pais. Ou seja, não existe aquela coisa da deserdação. Aquela historinha que eu vou te deserdar porque você não fez isso ou porque você fugiu com o namorado, não existe. Na verdade, o filho, ele tem direito a 50% dos imóveis do pai. E às vezes esse pai, ele quer que os outros 50% seja direcionado a uma outra pessoa, a um terceiro. Então é interessante que ele faça o testamento. Nós temos 3 tipos de testamentos. Nós temos o testamento particular, nós temos o testamento público e o testamento cerrado, que tem um nome complicado, mas eu já vou explicar. Testamento particular é aquele que você não precisa gastar dinheiro com ele. Você escreve, redige no papel exatamente o que você quer, assina, pede para que 3 testemunhas assinem, reconhece firma das assinaturas para dar uma credibilidade maior e pode guardar ali na gavetinha. O testamento público, você paga por ele. Normalmente ele vai das taxas de 70 a R$1.300 mais ou menos. Porém, ele vai ficar no cartório, Então é uma garantia de que o seu desejo vai ser atendido, porque o particular, alguém pode dar um jeito de sumir com ele. Agora o público não. Ele vai estar ali guardadinho e quando você falecer, o juiz vai oficiar os cartórios para que algum deles respondam se tem algum testamento e a sua vontade será atendida. O cerrado tem esse nome complicado, mas todo mundo já viu ele. Se não viu pessoalmente, viu na novela, que é aquele famoso testamento que ninguém sabe o que está escrito. O testamento cerrado, na verdade, você redige ele, coloca dentro de um envelope, leva para o cartório com 2 testemunhas. As testemunhas não sabem o que estão contido neste testamento. Esse envelope será lacrado e só será aberto após a morte. Ele é um pouco mais caro, mas ele garante o segredo absoluto. Falando aí da questão do testamento, como se deixar a herança aí para os filhos e tudo mais, nós temos uma outra situação também que muitos pais, avós, acabam fazendo, que é a questão da doação, doam imóveis, por exemplo, para seus filhos, para seus netos. Entretanto, a doação não é uma coisa tão simples. Existem algumas precauções a serem tomadas, questão que se vai ali instituir um usufruto ou não, isso é uma dúvida que existe aí na cabeça das pessoas. Na verdade, o Código Civil estabelece o seguinte, que doação não pode ser feita integralmente, ou seja, você não pode doar 100% do seu patrimônio. Mas às vezes acaba acontecendo, Às vezes você faz ali a doação, o cartorário não percebe ali no cartório de registro de imóveis e você consegue passar a casa para o seu filho de uma forma que você estabeleça que ele não precisa entrar com o inventário, que é uma coisa longa, que é uma coisa cara. Mas então o que eu dou de conselho para você que quer fazer a doação de algum imóvel para o seu filho? Faça com doação de usufruto vitalício. Doação com cláusula de usufruto vitalício. Por quê? Porque o usufruto vitalício garante que o imóvel, embora seja agora propriedade do seu filho, o usufrutuário é você. Você que vai estabelecer quem vai poder morar na casa, você vai poder morar na casa porque você é o usufrutuário dele. Se alugar, você vai poder pegar os rendimentos deste aluguel. Não acontece aquele caso que tem acontecido bastante do filho acabar colocando o pai para fora da casa. Isso acontece e muito mais do que as pessoas imaginam. Então, quando você faz a doação por usufruto vitalício, você passa a propriedade, mas o usufruto do imóvel é você que usa. Então, nesse caso, teu filho não vai conseguir te colocar para fora da casa.
Outra situação muito interessante que eu passo para eles: Bruna, fiz a doação sem usufruto vitalício. Meu filho me colocou para fora da casa. E aí, e agora? Bom, a lei estabelece que você pode fazer a destituição da doação. A doação ela pode ser desfeita por uma ação pelo fato da indignidade. Ou seja, se seu filho te colocou para fora da casa, ele é indigno dessa doação. E, portanto, você vai poder desfazer essa doação judicialmente. A questão aí é extremamente complicada, né? Na verdade, o pai ou a mãe acabam fazendo uma doação para tornar a vida do filho mais simples após a sua morte, sempre pensando no filho, e o filho acaba tirando o pai de casa. Isso aí é realmente terrível. Eu gostaria que você, doutora Bruna, fizesse as suas rápidas considerações, dúvidas que as pessoas têm aí a respeito de herança, por favor. Bom, eu acho que é interessante a gente estabelecer o que muitos idosos ficam às vezes na dúvida, se genro ou nora é herdeiro. Na verdade, pela comunhão universal de bens, genro e nora até que é herdeiro, né? Acaba realmente conseguindo a questão da herança. Mas pela comunhão parcial e todos os outros regimes, genro e nora não é herdeiro. Então, mas o juiz pediu para assinar a procuração. Não, o juiz pede para assinar o documento, é de praxe, mas genro e nora não é herdeiro. Então a senhora pode ficar tranquila em relação ao seu filho, na questão de que se ele vier a divorciar e você só deixou uma casa e que você gostaria que essa casa ficasse com o seu filho, porque, poxa vida, meu filho não tem nenhuma casa e agora divorcia, ele vai ter que dividir a única casa que eu consegui dar para ele com a outra mulher? Não. Se veio por herança, essa casa é inteirinha do seu filho. Pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. Bruna, meu filho casou pela comunhão universal de bens. Ela tem direito à herança. E se acontecer algum divórcio? E se ela levar metade da única casinha que eu deixei para o meu filho? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um testamento com cláusula de incomunicabilidade. A cláusula de incomunicabilidade proíbe que a herança seja passada para o genro e para a nora. Então, desta forma, ela previne o famoso golpe do baú também, né? E eu gostaria também de falar da cláusula de inalienabilidade, que ela também pode ser utilizada no testamento, que é o seguinte: Bruna, meu filho gasta tudo. Ele gasta tudo, ele já deixou bem claro que a hora que eu falecer ele vai vender a casa e comprar uma lancha. Eu já passei por essa situação de um cliente falar isso para mim. Nessa situação, você pode fazer um testamento também, colocando a cláusula de inalienabilidade. Você vai ter que explicar por que você está colocando a cláusula de inalienabilidade. Mas, às vezes, o filho tem o nome no Serasa, você junta essa documentação, explica por que está tendo, e aí, então, o seu filho vai ter que receber a casa e não vai poder vender ela. Maravilha, né? Essas questões esclarecedoras aí, sem dúvida alguma, só trazem benefícios aí ao nosso telespectador, mediante as informações que a gente acaba passando, porque realmente a questão de herança, as pessoas mais idosas, terceira idade, às vezes acabam sendo vítimas de uma situação que elas nunca poderiam esperar na vida. Chegamos aí a mais um final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a sua presença, doutora Bruna, mais uma vez. Não, muito obrigada. Quem agradece sou eu. Espero poder ter esclarecido. O tempo é mínimo, é 30 minutos, mas espero poder ter esclarecido bastante coisa em relação ao direito dos idosos. Nós é que agradecemos. E, como eu costumo dizer, o programa é feito para você, o nosso telespectador, pensado em você. Continue nos mandando e-mails para quaisquer considerações. Estamos sempre ao seu dispor. Até o próximo.